Sim, existe um movimento acontecendo e talvez você já esteja sentindo. Porque existe uma nova geração de mães surgindo. E essa geração não quer mais só criar filhos obedientes. Essa geração quer criar filhos conscientes, emocionalmente saudáveis e conectados. E principalmente, essa geração entendeu que não dá para fazer isso sem olhar para si mesma primeiro. E se você está aqui, talvez você já tenha percebido que os moldes antigos não estão mais funcionando. Você lê, você estuda, você tenta aplicar, mas aí parece que alguma coisa não encaixa. Parece que ainda falta alguma coisa. Mas não é só sobre técnica. E não é mesmo. Porque o que está mudando não é só a forma de educar. É o nível de consciência com que a gente está vivendo a maternidade. E aí deixa eu te dizer com muita clareza que isso não está acontecendo aí só contigo. Isso é coletivo. Isso é um movimento muito maior. Mas antes da gente continuar nesse assunto, deixa primeiro eu me apresentar para quem está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou a Maria Isabel, eu sou terapeuta, mentora de mães e especialista em desenvolvimento infantil. Eu trabalho há mais de 10 anos com infância e família. Mas hoje, o meu trabalho tem um foco muito claro. A mulher que está por trás de cada criança. Ao longo da minha prática clínica, estudando sobre neurociência, vínculo, trauma, psicanálise, campo sistêmico, eu fui entendendo uma coisa que mudou absolutamente tudo. Porque o desenvolvimento de uma criança, ele não acontece de forma isolada. Ele acontece dentro de uma história, dentro de um corpo, dentro de um sistema emocional que já existia muito antes daquela criança chegar. E foi olhando para isso que eu entendi que não bastava mais eu ensinar técnicas para as crianças. Eu precisava olhar para a mãe. Eu precisava olhar para aquilo que ela carrega muitas vezes sem ela perceber. Para as dores que ela herdou, para os padrões que ela repete, para a culpa que ela sente sem nem saber muitas vezes de onde vem. E é por isso que hoje eu ajudo mulheres a enxergarem aquilo que não é visível e a se reconectarem com quem elas verdadeiramente são. Para que sim, elas possam criar os seus filhos a partir de um lugar de muito mais consciência e não aí do piloto automático. Porque quando uma mãe se transforma, a família inteira se transforma também. Durante muito tempo, nos ensinaram que para a gente ser uma boa mãe, a gente precisava fazer absolutamente tudo certo. Seguir um script, seguir orientações, aplicar técnicas, controlar o comportamento dos nossos filhos. Mas o que a gente está começando a perceber na prática é que isso não se sustenta. Porque a gente pode até saber tudo e mesmo assim não conseguir aplicar. Você pode saber que não deve gritar, mas grita. Você pode saber que precisa acolher, mas na hora você se irrita. Você pode até saber o que fazer, mas não conseguir sustentar aquilo no dia a dia. E isso acontece porque a maternidade não é só o comportamento. Ela é um sistema nervoso em ação, ela é uma história, é o nosso inconsciente, é a energia. E aqui a gente começa a aprofundar de verdade. Porque quando a gente fala de uma nova geração de mães, a gente não está falando de mães que sabem mais. A gente está falando de mães que estão dispostas a olhar para si. E isso tem tudo a ver com o momento que a gente vive. Porque muitas linhas de estudo, inclusive dentro da própria psicologia, da neurociência e também de abordagens mais integrativas, começam a reconhecer que a gente está vivendo uma transição. E aí, uma mudança, e com isso vem uma mudança de paradigma, onde os modelos antigos baseados em controle, em repressão, na obediência cega, começam a não funcionar mais. E isso aparece claramente na infância, porque as crianças de hoje,
Os nossos filhos, eles não estão mais respondendo como as crianças de antigamente. Elas são crianças mais sensíveis, mais intensas, mais questionadoras. E isso, do modo geral, não é um problema. Eu diria que isso é um sinal. Um sinal de que a forma como a gente educava antes já não sustenta mais o nível de consciência que está emergindo a partir de agora. E quando a gente traz isso a partir de um olhar neurocientífico, isso faz muito mais sentido, porque o cérebro de uma criança ele se desenvolve a partir da qualidade das relações, e não do controle, não da imposição, mas através do vínculo, através da segurança, da presença. E quando a gente olha para isso de forma muito mais ampla, e inclusive através de uma visão mais integrativa e até espiritual, por que não, né? A gente começa a entender que a gente está vivendo uma transição de consciência, onde o que antes era inconsciente, onde a gente era guiado pelo nosso piloto automático, começa a vir à tona. São os padrões familiares, são os nossos traumas, aquelas emoções que ficaram anos reprimidas. Tudo começa a aparecer com muito mais força. E aí, isso é um convite para que a gente não continue repetindo de forma automática. E aí aqui entra um ponto que eu considero muito importante, porque essa nova geração de mães não é uma geração de mães perfeitas. É uma geração consciente. É uma geração que começa a perceber que não adianta mudar o comportamento do filho. É preciso olhar para aquilo que está sendo transmitido. E muitas vezes de forma invisível. Porque o desenvolvimento da criança não acontece só pelo que você diz, pelo que você ensina, mas principalmente pelo que você consegue sustentar internamente. O seu estado emocional, o seu nível de regulação, a forma como você lida com as próprias emoções. Isso tudo impacta diretamente no sistema nervoso da tua criança. E a ciência já nos mostrou isso. O cérebro infantil é moldado pela experiência das relações. E se a relação está impactada por ansiedade, por tensão, por sobrecarga, isso chega na criança. Mesmo que você aparentemente esteja tentando fazer tudo certo. E é por isso que hoje muitas mães se sentem cansadas, sobrecarregadas, inseguras, porque elas estão tentando sustentar um modelo muito antigo com um novo nível de consciência. E aí isso gera, né, um conflito interno. E aqui eu quero dizer para vocês que está a grande virada de chave, e eu acho que o ponto mais importante dessa nossa aula, porque fazer parte dessa nova geração de mães não é sobre fazer mais, é sobre fazer diferente. É sobre se reposicionar e sobre sair do piloto automático. É sobre entender que a forma como você foi criada não precisa ser a forma como você vai criar os seus filhos. Mas também não adianta tentar fazer o oposto disso sem a tomada de consciência, porque senão você continua presa sempre ao mesmo padrão, só que de uma forma invertida. E aí o autoconhecimento entra aqui com muita força, porque ele é a base. Não como algo externo, não como uma opção, mas como um fundamento da maternidade. Porque quando você começa a olhar para a sua história, para os teus gatilhos, para os teus padrões, você começa a ganhar espaço. Espaço entre o que acontece e a sua reação. Espaço para escolher, espaço para poder fazer diferente. E isso aos poucos vai mudando esse ambiente emocional da tua casa. Vai mudando a forma como teu filho responde. Vai mudando o curso do desenvolvimento dele. Não porque tu virou uma mãe perfeita, mas porque você se tornou muito mais consciente. E na prática isso começa com ações muito simples,
Começa quando você percebe o que mais te desorganiza e se pergunta: o que isso ativa em mim? Começa quando você percebe padrões de repetição no teu dia a dia, quando você começa a organizar e criar pequenas pausas, e principalmente começa quando você entende que cuidar de você não é egoísmo, é responsabilidade. Porque uma mãe regulada regula uma criança. Uma mãe consciente educa de forma diferente. E uma mãe presente emocionalmente, ela organiza o sistema da criança. E eu quero te dizer algo muito importante. Você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa acertar sempre. Mas você precisa estar disponível para esse processo. Porque essa nova geração de mães, ela não nasce pronta. Ela se constrói. E talvez você já esteja nesse caminho mesmo sem perceber. Talvez esse incômodo que você sente, essa sensação de que tem algo além, isso já seja um sinal, um chamado para um nível mais profundo de consciência. E eu quero terminar essa nossa aula com algo muito especial e que eu gostaria muito que você levasse com você a partir de hoje. Porque as mães que curam, elas não são mães perfeitas. São mães que têm coragem de olhar para si e, a partir disso, escolhem não repetir. Então, se isso fez sentido para você hoje, se essa mensagem chegou aí para você, eu quero pedir para que você compartilhe com outra mãe, porque eu tenho certeza que tem muita mulher sentindo tudo isso e achando que está sozinha. E se você quer caminhar junto nesse processo, fica aqui comigo, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram. Porque esse lugar aqui é sobre mulheres que estão escolhendo viver uma maternidade em um novo nível de consciência. Então eu vejo vocês na nossa próxima aula. Um grande beijo e até lá!